Star Wars: A Ascensão Skywalker marca o fim da saga Skywalker. Meus amigos, chegamos ao fim de uma era. Mas antes da gente começar esse bate-papo, eu já preciso te contar que esse é, sem sombra de dúvidas, o terceiro melhor filme da franquia. Quais são os outros dois filmes que ocupam o topo do meu ranking? Eu vou contar tudo isso pra você e por que A Ascensão Skywalker é tudo isso mesmo agora. The Force will be with you. Always. E aí, meus amores do Cinepop, aqui é a Rafa Gomes. Tá na hora da gente falar desse filme, graças a Deus, porque depois das fortes emoções que nós vivemos lá em Vingadores Ultimato, eis que o mês de dezembro chegou e trouxe esse belíssimo presente de Natal para nós que somos amantes da franquia Star Wars. Eu sou apaixonada por Star Wars desde a minha infância, eu cresci assistindo essa saga e aqui a gente está chegando ao encerramento dessa trilogia que foi iniciada por J.J. Abrams. Após o polêmico capítulo Os Últimos Jedi, J.J. Abrams veio aqui, pegou a narrativa que o Rian Johnson tinha continuado na produção anterior e conseguiu corrigir os erros dela, criando a sua própria trama, à medida que também ele faz um elo belíssimo e absolutamente simbólico com a narrativa original iniciada em 1977 com George Lucas. Para você que é um fã old school de Star Wars, você vai se apaixonar pela Ascensão Skywalker, porque aqui nós temos realmente momentos de honra para os personagens mais antigos que nós amamos há muitos anos e também momentos de honra para os personagens novos que conquistaram os nossos corações nos últimos anos e que ajudaram a dar corpo para a saga Skywalker. Aqui nós temos o retorno de Palpatine, mas ao contrário do que muitos poderiam estar achando, de que esse retorno poderia ser efêmero ou de que ele teria uma participação ali bem pequena, mais ou menos como um holograma, como a gente viu lá no filme O Império Contra-Ataca, aqui na verdade Palpatine é quem domina a narrativa e ele volta como um vilão genuíno, se tornando o vilão mais proeminente de Star Wars, aparecendo pela sexta vez na saga. E aqui ele funciona por aparelhos, por assim dizer, mas ele está disposto a estabelecer a ordem final, que é realmente o seu domínio, o seu império, colocando o seu exército de Sith para trabalhar e tacar o terror nas galáxias. Só que é claro, isso não vai ser algo tão fácil de ser feito, graças a Deus, porque nós temos Rey ali e a sua turma de amigos que vão realmente todos se unir em prol da resistência e, é claro, da defesa de todos os planetas. E a gente tem essa narrativa que é belíssima. O retorno de Palpatine não foi um retorno aleatório. Aqui J.J. Abrams realmente conseguiu construir uma ponte com as tramas originais lançadas entre os anos 70 e os anos 90, justamente justificando o retorno do vilão. Então a gente não tem aqui como se fosse uma espécie de tira-gosto para os fãs mais antigos, tipo, toma esse docinho aí e fica satisfeito com essa aparição dele. Não, o Palpatine retorna aqui como um personagem que de fato estava meio que em estado de hibernação, planejando todo o seu plano malévolo que ele realmente vai tentar vigorar aqui nessa produção. Então nós temos a trama vilanesca de Palpatine sendo resgatada aqui de maneira bem importante, de maneira fundamental. É ele quem coordena toda a dramaticidade e a atenção da produção, fazendo com que todo o filme gire em torno da sua destruição. Eu adorei o retorno dele, porque ele é realmente um dos personagens mais amados da franquia Star Wars. Ele é aquele tipo de vilão que a gente ama odiar, odeia amar, e o seu retorno foi realmente importante. E a gente vê aqui que o que J.J. Abrams fez, na verdade, foi um trabalho de um fã para outros fãs de Star Wars. Então, sinta-se honrado porque ele realmente dissecou a franquia de Star Wars e trabalhou duro para realmente trazer o encerramento que fosse digno da saga Skywalker e que também pudesse corresponder às principais expectativas, tanto dos fãs mais old schools como dos fãs mais novinhos que chegaram nesses últimos anos. A Ascensão Skywalker também traz uma carga dramática muito maior aqui. Nós vemos a eclosão dos complexos emocionais e existenciais
existenciais dos personagens Kylo Ren / Ben e Rey, e a gente vê aqui que todos esses conflitos são exatamente aquilo que os conecta de maneira profunda. A gente já tinha visto isso nos 2 capítulos anteriores, mas aqui isso fica ainda mais sólido, mais consistente, e a gente começa também a conhecer novas camadas desses personagens. E a gente vê também que o retorno de Palpatine tem tudo, absolutamente tudo a ver com a trajetória de Rey. Ou seja, as principais perguntas que a personagem tem nutrido ao longo dos últimos anos a respeito das suas origens, da sua família e da sua própria essência, todas elas estão vinculadas ao Palpatine. Mas isso é tudo que eu vou lhe dizer por enquanto, porque eu quero que você tenha uma experiência o mais pura possível. Mas a gente tem aqui uma produção que realmente conseguiu resgatar e unir de maneira simbólica mesmo o passado e o presente, fazendo com que eles não apenas façam uma colisão, mas até mesmo um entrelaçamento. Parece antagônico isso que eu estou dizendo para vocês, mas é exatamente o que acontece, porque à medida que as duas narrativas se juntam, formando uma coisa só, elas também acabam entrando em conflito, mas é claro, tudo de maneira muito estratégica e planejada dentro da trama. A produção também é riquíssima em seus efeitos visuais. Eu tive a oportunidade de entrevistar o supervisor de efeitos visuais de Star Wars, a Ascensão Skywalker, e a gente bateu um papo bem legal em que ele contou pra mim como eles trabalharam para garantir que os efeitos visuais fossem os mais orgânicos e naturais possíveis, justamente para honrar o trabalho que fez com que a saga original de George Lucas se tornasse esse frenesi gigantesco na época de seu lançamento, se tornando essa experiência tão realista. É claro que nós temos muitos efeitos práticos que ajudam mesmo a dar corpo e a dar sustância e substância para a produção, mas o trabalho dos efeitos visuais ficou espetacular. Nós temos uma cena de luta belíssima entre Kylo Ren e Rey na Estrela da Morte, em meio a um mar revolto. Essa cena é muito forte, é muito linda mesmo. Ali nós temos também a redenção do vilão. Não posso te contar isso, mas eu posso te contar que a gente vai ter um reencontro entre pai e filho ali. Então, você que é fã de Star Wars, ó, pode se animar, porque você vai ver o retorno de algumas figurinhas carimbadas que acabaram deixando saudade com essa nova saga. Além disso, a produção mescla vários gêneros, criando uma produção que é muito completa mesmo. Nós temos aqui cenas de ação que são muito bem executadas, muito bem coreografadas. J.J. Abrams também trouxe um pouquinho de terror. Nós temos algumas cenas ali que abordam uma ótica um pouquinho mais aterrorizante, só que é claro, de maneira suave, porque isso aqui é um filme para o público familiar. Além disso, nós temos uma carga dramática muito profunda e também temos aquelas doces e leves pitadas de comédia que ajudam a quebrar o ritmo e o clima da produção, justamente para criar um ambiente um pouco mais leve, um pouco mais saudável para todos os públicos. Aqui o ator Adam Driver, que é um ator que eu amo de paixão, acompanho ele desde a série Girls, ele tá aqui com uma atuação espetacular e parece até que ele trouxe um pouquinho da carga dramática que ele usou lá no filme História de um Casamento, que é uma produção original da Netflix, que eu tive a oportunidade de conferir lá no Festival de Toronto e que tem crítica aqui também. E essa mesma carga dramática nesse filme que lhe rendeu uma indicação ao Globo de Ouro, parece que ela veio pra cá também, e nós temos um momento em que ele tá num pico de redenção e também um pico tão profundo, dramático, que faz realmente a gente se emocionar. Ao longo desse filme eu chorei umas 5, 6 vezes, chorei várias vezes. Primeiro porque é uma despedida muito importante para quem é um fã raiz de Star Wars, e além disso, a forma como a trama vai evoluindo é realmente fascinante. E aqui, já que a gente estava falando sobre reencontros e retornos também, nós temos a General Leia voltando com tudo. A forma como J.J. Abrams e sua equipe de efeitos visuais reconstruiu o retorno da personagem é realmente fascinante. É claro que a gente consegue perceber que houve a intervenção de efeitos visuais, por razões óbvias, né? A atriz infelizmente já nos deixou, mas a gente vê o quanto isso ficou bem natural, ficou bem lindo. As aparições dela são serenas, são doces, são suaves. Ela tá de um nível de delicadeza ali que é realmente encantador, dá vontade de dar um abraço nela, ao mesmo tempo que ela também tem um olhar um pouco triste. Ela também traz um olhar acalentador e também um olhar esperançoso, e você vê que a interação entre os personagens e ela foi feita de maneira bem normal, bem natural. Parece que a gente está com a Carrie Fisher aqui ao nosso lado, e isso faz com que o filme ganhe um valor que é
transcendental, né? Porque a memória dela foi realmente honrada na produção, assim como a memória de sua personagem General / Princesa Leia também foi muito honrada. E aqui nós também temos o polêmico retorno de Luke Skywalker, que depois de Mark Hamill ter tido toda aquela confusão com Rian Johnson, de que não ficou satisfeito com o desfecho do seu personagem, a contragosto ele acabou aceitando voltar para o filme, e aqui ele faz a sua aparição ao estilo Ben Kenobi em Uma Nova Esperança. Ele aparece aqui como uma espécie de mentor holográfico que vai dar umas diquinhas para Rey, vai dar umas coordenadas para ela, para ajudá-la também a se tornar quem ela realmente precisa ser. É interessante isso, porque isso acaba sendo bem catártico, porque se você se lembra muito bem de Uma Nova Esperança, o Ben Kenobi era o mentor espiritual e também mental do Luke Skywalker, e ele foi fundamental para que o Luke se tornasse o Jedi que ele se tornou. Então a gente vê aqui que agora Luke assume a postura que o Ben Kenobi teve com ele nos seus anos de juventude. Aqui agora ele faz o mesmo na vida da jovem Rey, que está tentando se encontrar, está tentando se descobrir no mundo. A produção é lindíssima, gente, o filme é maravilhoso. A gente ainda tem o retorno de Billy Dee Williams, que é um amor. O retorno dele é muito fofinho. Depois de 36 anos, ele retorna para a franquia de Star Wars. É importante citar que ele aparece também lá no primeiro episódio da série O Mandaloriano, mas depois de um longo inverno, um longo hiato, ele retorna para a saga de filmes, e a sua aparição não é uma aparição aleatória também, do tipo, toma aí um docinho, galera que é fã old school, para vocês não ficarem chiando na internet. Não, o retorno dele também é totalmente canônico, tem tudo a ver com o desfecho da produção. Ele acaba sendo peça-chave para o fim da trama. Embora ele não apareça várias vezes na produção, ele é fundamental. A gente tem aqui um filme que é belíssimo, que realmente respeita os fãs mais antigos e os fãs mais novos, honra os personagens antigos e novos também, e acaba entregando uma saga que no final das contas é muito bem feita. Embora Os Últimos Jedi gere diversas controvérsias, e embora O Despertar da Força não seja o filme mais surpreendente de Star Wars, porque no final das contas ele acaba sendo que uma versão meio que 2.0 de Uma Nova Esperança, né? É perceptível que a narrativa segue pela mesma didática, ela tem a mesma dialética e estrutura narrativa de Uma Nova Esperança, mas J.J. Abrams conseguiu encerrar com chave de ouro, coroando essa franquia que é realmente uma das mais amadas ao redor do mundo. Eu estou apaixonada e também já fico com uma pontinha assim um pouquinho amarga no coração, porque eu vou sentir muitas saudades da saga Skywalker. É isso aí, pessoal. Esse filme se encaixa aqui como o terceiro melhor da franquia, ficando atrás apenas de O Império Contra-Ataca, que pra mim é o melhor filme da franquia de Star Wars, e ficando também atrás de Uma Nova Esperança, que pra mim ocupa o segundo lugar. Então, pra mim, a gente tem aqui O Império Contra-Ataca em primeiro lugar, Uma Nova Esperança em segundo lugar, A Ascensão Skywalker em terceiro lugar e em quarto lugar, O Despertar da Força. A Ascensão Skywalker é um filme lindíssimo. Preparem os lencinhos, prepare o seu coração e vá para o cinema de peito aberto para você conferir esse fechamento que é realmente catártico, não apenas para os personagens, mas também para nós fãs de Star Wars. Eu sou a Rafa Gomes, não esqueçam de acompanhar o Cinepop nas nossas diversas mídias. A gente está espalhado pela internet inteira. Estamos lá no Facebook e no Twitter como Cinepop. A gente tem o nosso site, cinepop.com.br, e nós estamos lá no Instagram também, no @cinepopcinema. E eu também estou no Instagram, não esqueça de me acompanhar lá no @Rafa Gomes, onde eu também converso com vocês muito sobre cinema. Um beijo para todo mundo e que a força esteja com todos vocês.